Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Você sabia que no finalzinho do ano passado o Ministério da Saúde ampliou a lista de doenças relacionadas ao trabalho e que agora a incapacidade por transtorno mental pode assegurar direitos? Pois esse é o nosso assunto. Está aqui conosco para nos clarear a mente, nos trazer conhecimento acerca disso, o consultor jurídico previdenciário Gustavo Galdino, que retorna aqui ao Repórter MT para nos dar aí norte de como que está funcionando tudo isso. Seja muito bem-vindo, Gustavo, mais uma vez aqui ao Repórter MT. Obrigado aí pelo convite. Eu venho em nome aqui da instituição SINDAP e a gente agradece aí novamente a oportunidade de estar tratando sobre esse assunto. Pois é, foi no finalzinho do ano passado que o Ministério da Saúde ampliou essa lista de doenças e aí relacionadas ao transtorno mental por conta do trabalho. Explica pra gente um pouquinho como que está funcionando essa portaria e quais doenças que foram incluídas nesse novo leque do INSS, Gustavo. Maravilha. Então, em novembro, houve um ampliamento da lista, do rol de doenças, quase dobrou o número de doenças que agora a gente consegue associar ao trabalho, né? De acordo com o seu ambiente, de acordo com o que você está exposto, com o que você faz no seu dia a dia. Não só doenças mentais, mas como todo tipo de doença, né? A gente foi incluído aí a Covid-19, a burnout, doenças mentais, transtornos, vícios em jogos, em álcool, em drogas. Olha só. Então tem é um rol muito amplo que nos permite comprovar com mais facilidade essa doença ocupacional, que vai diferenciar de uma doença, de um auxílio-doença, de um afastamento comum, que vai te dar mais garantias. E doutor Gustavo, uma vez a pessoa diagnosticada, o trabalhador diagnosticado com algumas dessas doenças relacionadas aí ao transtorno mental, o benefício pode mudar conforme for o diagnóstico? O que vai mudar, o que vai colocar aí o X da questão é o fato gerador. Essa doença foi motivada pelo ambiente de trabalho, algo relacionado ao trabalho? Temos elementos? Sim. Então, vai se brigar, a intenção dentro do INSS vai ser brigar pela essa conversão desse benefício na natureza acidentária, na natureza ocupacional. Agora, se esses problemas mentais ou que forem não decorrerem de acidente ou de ambiente de trabalho, causas relacionadas ao ambiente de trabalho, essa pessoa vai receber um benefício de afastamento de natureza comum. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que no acidentário você tem mais estabilidade. No quesito, o contrato de trabalho vai ser suspenso, você vai ser encaminhado para o INSS, quem vai fazer esse pagamento vai ser o INSS. Se acidente, a partir do dia seguinte, se doença, a partir do 16º dia de afastamento, você vai ser direcionado para o INSS. Durante esse período, você irá receber os seus FGTS. A diferença do profissional que não está ligado a essa ocupacionalidade não vai ter esses benefícios. Basicamente, a diferença seria essa. Se a pessoa ela for considerada inapta para o trabalho, ela tem direito à aposentadoria? Porque no caso de um acidente, a pessoa perdeu ali algum membro, alguma coisa, ficou realmente inválida, fisicamente falando, ela tem esse direito a esse benefício. E nesses casos de doenças relacionadas ao transtorno mentais? É algo mais difícil de diagnóstico, algo mais difícil, né, de correlacionar. Exato. Mas ela tem esse direito? Tem o direito. É que aqui a gente fala, depois da reforma, a gente mudou a nomenclatura e está adotando o benefício por incapacidade. Isso. Se temporário, auxílio-doença. Certo. Se permanente, a aposentadoria por invalidez. Certo. Tá? Então a gente origina do mesmo fato gerador. Tá? Se essa doença, novamente, for relacionada ao trabalho, eu vou conseguir me afastar temporariamente de acordo com a minha necessidade. Se passado em perícia for confirmada que isso é definitivo e eu já tenho condições para ser afastado permanentemente pela doença,
eu vou ser afastado e vou receber a aposentadoria por invalidez. O cálculo do INSS nesse sentido, para definir os valores que essa pessoa aposentada, ela... É mais vantajoso. É mais vantajoso? É mais Explica vantajoso. pra gente isso, por favor. A natureza acidentária garante uma base de 100%, enquanto o auxílio-doença comum de 91%. Depois da reforma, em 2019, houve uma coisa que é bem difícil de explicar, por conta que decorre do mesmo fato. Se eu tenho uma doença mental, tenho uma depressão, tenho uma ansiedade que me dê direito a um benefício temporário, eu vou ganhar 91% da minha média. Se essa doença for relacionada ao ambiente de trabalho, eu vou ganhar 100% da minha média. Certo. Se eu comprovar a permanência, eu vou aposentar por invalidez, ganhando meu 100%. Maravilha. Ambiente de trabalho. Mas, se for uma doença que não foi originada em decorrência do ambiente de trabalho, eu vou ganhar 60%. Ou seja, qual que é a importância dessa lista, desse ampliamento dessa lista? Justamente possibilitar as pessoas que não tiveram reconhecimento dessa doença ocupacional fazerem isso em um momento adequado. Então, eu tenho uma doença mental, tenho um atestado, tenho os prontuários que meu médico me acompanha, tenho minhas receitas comprovando a adesão ao tratamento, peço afastamento, tenho concedido. Benefício é relacionado ao meu ambiente de trabalho. Recebi um diagnóstico de burnout. Ela pode pedir a revisão Junto ao INSS? Junto ao INSS, e se negado pode ir para a justiça competente, tá? Onde se discute justiça estadual, competência absoluta desde a Constituição para discutir temas relacionados à natureza ocupacional. Então ela tem a liberdade, através desse ampliamento de lista, para pegar elementos e confirmar essa natureza acidentária, gerando ali uma estabilidade aqui perante a empresa. Muito bem. O senhor já deu um norte aqui para a gente, mas se o senhor puder ser um pouquinho mais específico e abranger esses exemplos, doutor Gustavo, com relação a pessoas que têm aí esses transtornos, os caminhos para que ela consiga os benefícios junto ao INSS. Eu digo com relação à demora, né? Geralmente tem-se ali uma burocracia, até para os trabalhadores com outros tipos de doenças mais comuns que a gente está acostumado. No caso das doenças relacionadas ao transtorno mental, os trâmites são os mesmos? São os mesmos, né? Então, para a gente recapitular, tenho um problema de saúde que me está afastando por mais de 15 dias. Tem uma recomendação médica que me peça para ficar afastado por tantos dias, mais de 15 dias, 30, 60, 90 dias. Tanto o trabalhador urbano quanto o facultativo, aquela pessoa que não está relacionada ao trabalho, vão se direcionar ao INSS. No INSS vai ser agendada a perícia, e na perícia médica ele vai apresentar os documentos comprovando ali a doença, se relacionada ao trabalho ou não, se gera incapacidade ou não. Esse é o caminho tradicional. Porém, por tratar de natureza mental, tem que tomar alguns cuidados nessa documentação a ser apresentada. Considerando que, se num psicólogo, num psiquiatra, o tratamento dura ali anos, às vezes para estabelecer um diagnóstico, não vai ser em 10 minutos de uma perícia que o perito vai conseguir, às vezes, diagnosticar esse sintoma que vai te garantir o direito. Então é muito importante, por não ter exames específicos, comprovar a adesão ao tratamento, comprovar o uso do medicamento, comprovar a busca de ajuda via prontuário, tá? Não deixe de levar o prontuário. Tem pessoas que vão ter um nível maior de acompanhamento médico, né? Essa doença mental pode virar um transtorno, pode virar algo mais grave, e isso, muitas das vezes, gera um boletim de ocorrência em algum fato, né, que possa ter acontecido atipicamente devido à doença. Isso também é prova
desse nível da doença, desse nível de necessidade de afastamento. E doutor Gustavo, nesses casos, aqueles 12 meses de estabilidade que o trabalhador tem direito após ali a alta, né, alta médica, né? Exatamente. Esses direitos continuam assegurados nesse caso? Continua, ele vai ter a alta médica pelo INSS, ele ali tem, se ele deseja ainda continuar recebendo benefício, ele tem os meios cabíveis, seja administrativo, seja judicial, mas se realmente houve uma alta diagnóstico, ele tem que retornar ao trabalho, onde ele vai ser submetido à sua função, ou se o INSS entender necessário e a empresa ofertar essa possibilidade, reenquadrar ele de função, permitindo ali o retorno do trabalho. Certo. A portaria ainda ela ainda é nova, não é? Mas o senhor percebe que houve uma adesão a essa enfim, a modalidade não é a palavra correta para se usar nesses casos, mas foi grande o número de pessoas nessas condições impactadas. Exato, que tem buscado auxílio do INSS nesse sentido? Eu vejo que não impactou no número de pessoas que agora estão entrando, mas impactou naquelas pessoas que já estavam nessa luta e buscavam reconhecer essa conversão. Muitas. É muito difícil você comprovar uma correlação no ambiente de trabalho. Você não tem elementos fácticos, probatórios ali, que vão, às vezes, te enquadrar. Às vezes a empresa não tem condições suficientes de ter um médico, de ter um psicólogo ali, para poder dar esse suporte, para poder dar esse diagnóstico. É muito difícil fazer essa comparação, mas tem algumas profissões que com certeza vão ter mais incidências de doenças mentais. Quais? Bancário. A burnout é estritamente ligada, já vinha antes dessa normativa, muito recorrente nessa área de profissionais devido ao ritmo estressante de trabalho. Já se correlacionava, né, profissionais que lidam com um grande nível de estresse, né? Então a gente pode colocar profissionais da área da saúde, né? Agora, se enquadram nesse perfil. Que fica mais fácil fazer. Então a lei viu essa situação, viu esse limbo de prova, de materialização desse direito e veio desburocratizar, facilitar. Então ela quase dobrou, tinha 180 e poucas doenças listadas, agora tem mais de 350. E então, doutor Gustavo, a gente pode dizer que, na verdade, o INSS somente cedeu a uma pressão que já existia por parte das pessoas que sofriam desse tipo de problema e aí não tinha acesso a esses direitos, é isso então? Exatamente. Colocou em portaria aquilo que já era uma realidade, já permitindo esse reconhecimento por parte do segurado. Os prazos para que os benefícios sejam assegurados, sejam garantidos a esses trabalhadores são os mesmos relacionados às doenças que até então eram consideradas aí, faziam parte desse quadro do INSS? Mesmas regras, mesmos procedimentos, só facilita o reconhecimento dessa doença ser ocupacional ou não. Tá? Visando dar essa benesse para esse segurado, né, para esse empregado. Muito bem, a gente já está chegando ao finalzinho aqui da nossa conversa. Se tiver alguma coisa que o senhor gostaria de falar nesse sentido, né, para orientar as pessoas que de repente a gente não abordou aqui na nossa fala, o momento é agora. Eu sempre oriento na questão das provas, né? Pessoas que é difícil você solicitar, se você se colocar no lugar de um segurado que está passando por uma situação dessa. Se ele tem uma rede de proteção, ok, ele vai ter, às vezes, todos esses elementos que eu vou solicitar para a gente formar ali esse processo, brigar para reconhecer essa habilidade. Mas se ele for uma pessoa sozinha, se ele não tiver essa rede, esse amparo, se ele está triste, como que ele vai buscar um médico? Se ele está triste, como é que ele vai se tocar, se reconhecer, se enxergar e fazer um autodiagnóstico? Então, assim, é de suma importância que isso seja, né, divulgado, mas eu creio que as doenças já estão mentais, né, já são realidade, já estão sendo mais focadas, mas é um ponto a se pensar, né?
Então eu vejo que essa portaria veio justamente para ajudar essas pessoas que por X ou por Y não tiveram essa atenção, o cuidado, o zelo de buscar um tratamento, de ter essa prova que está sofrendo, que está tendo as dores, né, e o que for, o que isso gera, acaba gerando. Então é mais que importante que a gente se ajude um ao outro, né, nessa questão, né, para procurar um médico, procurar um profissional da saúde e, se necessário, buscar ali a previdência para se afastar, dar esse tempo para tratar, realmente focar em você, ou se isso for para sempre, afastar por conta disso. Com direitos garantidos, né? Com direitos garantidos. Pois muito bem. É isso? É isso. Nós queremos agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco, suas falas, né, que sempre nos traz luz, nos esclarece, né, acerca dos nossos direitos previdenciários. Portanto, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E obrigada também, amigos, a vocês que acompanharam a nossa entrevista, viu? Se inscreveram aqui no nosso canal já? Ainda não? Pois o façam agora. Se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho, sigam a gente também nas nossas redes sociais. E não deixa de acompanhar também as notícias no nosso site, viu? Para que você fique sempre muito bem informado. Tchau, pessoal. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais.